Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender sobre arqueologia proibida. Você vai entender os propósitos das pirâmides, pirâmides de Gizé, entre outras, inclusive no Brasil. O propósito das pirâmides, o que Nikola Tesla estava estudando, aonde está Lúcifer, entre outros e outros assuntos, principalmente Transformers, Os Vingadores. Eu sei que são filmes hoje da cultura pop, Homem de Ferro, mas esses caras produzem filmes porque eles sabem alguns segredinhos do passado. Inclusive, se não me falha a memória, em Transformers 2 tem exatamente essa imagem aqui. Eu vou explicar para ficar fácil de você entender. Então hoje é um conteúdo sobre arqueologia proibida. E você encontra esse quadro no meu site. Aqui embaixo tem um link aí na descrição. Muitas pessoas falam assim: ah, Humberto, qual é o verdadeiro formato da pirâmide, né? Porque simplesmente muitas pessoas falam assim: ah, pirâmide foi construída, eles botavam aquelas toras de madeira, principalmente algumas culturas especulativas, tá? Inclusive o vídeo é especulativo, algumas toras de pau-brasil, pau vermelho, que se era chamado no passado, iam carregando blocos e blocos de pedra. Porém, tem cortes na pirâmide que hoje não se tem tecnologia, cortes atômicos a laser, devidamente balanceado. E tudo isso tem a ver com tecnologia. Se você acredita que a Bíblia não se fala sobre tecnologia, basta você ver a infinidade de vídeos que eu faço aqui a respeito de ferro, barro, bronze, sobre as visões de Daniel, que você vai entender muito bem como os anjos trabalham. Bom, antes de iniciar esse vídeo, presta atenção. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre este filme, Stargate. O que é Stargate? Star, estrela, né? E gate, portão. Então, Stargate, portão das estrelas, ou portal das estrelas. E estrelas, segundo Apocalipse, são anjos. Então, simplesmente é o portal dos anjos, né? É como eles vêm para a Terra. Tem uma foto, né, que foi se encontrado esse Stargate aqui, tá? No Egito, mas abafaram o caso. Eu vou colocar a foto para vocês poderem ver aí. E também tem outras fotos, mas nós vamos falar ao longo desse vídeo. Então, basicamente é o seguinte: para que serve a pirâmide, tá? Nós temos duas explicações para vocês. A explicação básica e a explicação um pouco complexa. Eu vou explicar a explicação básica para você poder entender para que servem as pirâmides. Por exemplo, né, as pirâmides de Gizé, por exemplo, tá? Elas são feitas para captar energia etérea. Assim como Nikola Tesla, em um dos seus experimentos, chamou um dos seus investidores, né? E ele acendeu, através de uma única torre, ele acendeu um monte de lâmpadas sem fio, né? E aí um dos investidores ficou assim: meu, como é que você colocou tanto fio na grama, né? E Nikola Tesla falou: não coloquei fio nenhum. Aí o investidor foi pegar na lâmpada, né? Ficou com receio. E Nikola Tesla falou: pode pegar na lâmpada. Essa energia, ela não tem resistência. Essa energia é uma energia pura, perfeitamente balanceada. E quando ele tocou na lâmpada, a lâmpada estava fria. Inclusive, a energia que eles chamam de energia infinita, entre outras, né, que é extraída da Terra, né, que é perfeitamente balanceada, não causa choque, não esquenta, não há resistência. Então ela é devidamente calculada e não faz mal à saúde. Tá? Não é a energia que nós temos hoje. Isso era uma energia há muitos e muito tempo atrás. Para quem estuda Mind Fossil, né, ou Mind Flood, sabe muito bem que isso aí se falava na Europa no passado. Inclusive tem fotos disso no Brasil. Vou tentar colocar uma dessas para vocês. Então, basicamente, tá? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para receber energia dos céus, tá? E ao mesmo tempo da Terra, para você poder criar um portal. Então, por exemplo, né, a pirâmide, ela recebe energia dos céus. Ela tem, geralmente a pirâmide, ela tem um topo dela ou de ouro, de silício. Inclusive, se você não sabe, tá? Um dos materiais abundantes no mundo, né, inclusive
no deserto é silício e era a composição atômica das pirâmides e altamente condutor. Então o topo era do silício para captar essa energia do campo magnético da Terra e transformar essa energia para que se pudesse usufruir dela. Então nós temos aqui um exemplo de como as pirâmides funcionavam, porque elas tinham várias funções, tá? Elas recebiam energia do céu, ok? Recebiam energia do céu, elas captavam essa energia etérea, que foi falado sobre Nikola Tesla como energia livre, e ela pegava através de um vórtex, tá? Eu vou explicar. Ela transfigurava essa energia, transformava ela, por isso já foi se encontrado transformador. Encontrou um transformador dentro dessa pirâmide aqui, do tamanho de um carro, daqueles Hammer, né? Tamanho de um caminhão para brasileiro, né? Então simplesmente foi ser encontrado aqui, mas ninguém divulga, né? Eu vou tentar colocar a foto do transformador para vocês. Então ela transforma essa energia que vem aqui de cima, etérea, mas vem do campo magnético, e numa energia transformada, e vem para o Stargate, né? Que é um portal. Por quê? E aqui, inclusive, no Egito, no passado, tinha muita água, abundância de água. A água foi secada, tá? Essa água aqui foi secada devido a algum tipo de guerra que teve no Egito. Guerra mesmo, tá? Do tipo que não sobrou nada, só os escombros dessas pirâmides, porque a água evaporou e toda a composição tecnológica daquela época virou areia, né? Silício. Né? Então, simplesmente, houve algum tipo de guerra aqui no Egito. E no ano passado tinha muita água. Para você criar portal, você precisa de muita água. Água é representada por Cristo como vida. E água é representada como portal. Então, simplesmente, você tinha que ter água e energia. Então, as pirâmides captavam através de uma tecnologia entre vórtex, de uma energia livre, captavam energia e, simplesmente, através de água e energia, criavam portais. Por isso que naqueles filmes de Doom, Os Vingadores, sei lá que filme que hoje em dia tem, sempre o portal é água e energia. Porque esses caras de Hollywood, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então, o portal, ele vai com água e energia. E aí, simplesmente, eles conseguiam trazer os deuses, os astronautas do passado, tá? Então, assim, eles traziam essas entidades para cá através de portais. Por isso que tinham, assim, deuses assim, absurdos da fertilidade, da longevidade, das riquezas. Não eram só estátuas de pedra, eram seres que eram adorados, tá? Só que esses seres não eram bons seres, porque esse lugar tinha câmara de tortura, tá? Tortura não, de sacrifícios, tá? Ocultado, mas tinha. Se eu encontrar a foto, publico para vocês aí. Então, assim, depois eu falo por que eles faziam sacrifícios, tá? É terrível. Esses não são bons seres, tá? Então, simplesmente eles traziam esses seres através do Stargate, tá? Só que isso é a história que muita gente conhece. Muita gente estuda sobre as pirâmides, né? Acaba chegando nessa conclusão. Só que ninguém para pensar que se você inverter a pirâmide, tá? Você produz uma energia em vórtex que você ergue a pirâmide para cima, tá bom? Isso aqui não é uma tumba para você colocar um faraó do Egito. Ninguém constrói uma tumba, fica lá 1000 anos construindo uma tumba, né? Falam que é 40 anos, 20 anos, é um cacete. Ninguém fica 1000 anos construindo. Eu te faço uma pergunta, você que está vivo hoje, você fica construindo a tua jazida, a tua tumba? Ninguém pensa na morte, né? Ninguém pensa na morte, então simplesmente os faraós também não pensavam, tá? E aí acontece o seguinte, muitas pessoas não explicam isso aqui. Isso aqui é verdade. Tem alguns filmes, óbvio, né? Mas isso aqui é verdade. Isso aqui, inclusive, teve fotos sobre isso nas pirâmides de Gizé. Teve o registro oficial de ufologia, né? Quando eu falo ufologia, é que as revistas, as principais revistas de ufologia, né? Conseguiram, né? Oficializar as fotos tiradas das pirâmides de Gizé e tinham 3 pirâmides apontadas para cima, de cabeça para baixo, sobrevoando, né? Não foi se divulgado, mas é um fato que aconteceu. Não posso comprovar a veracidade, mas aconteceu. E essas pirâmides, tá? Elas exercem um tipo de energia diferente dessa aqui. Por quê? Vou explicar para você. Eu vou usar o modelo da Terra plana, não que seja plana, mas é para eu poder explicar para vocês, porque os egípcios, né, eles usavam o modelo da Terra plana, tá? Eles não usavam
Eles não faziam aquela astrologia toda que eles tinham com a Terra supersônica da NASA. Eles usavam a Terra plana. Não que eu estou afirmando nada aqui. Estou apenas falando dos acontecimentos do passado, tá? Então eles usavam o modelo da Terra plana e, através aí da energia do vórtex, do campo magnético da Terra, que é muito preponderante, eles extraíam essa energia, tá? Para as pirâmides, não essas que estão na Terra, elas têm uma finalidade, essas que são outras. Para quê? Para erguer-se aos céus. Então, na época de Nimrod, por exemplo, tá? As cidades eram cidades voadoras. As cidades egípcias no passado, tirando as que estavam no chão, né? Eram cidades voadoras. Você, inclusive, o filme Thor, eu sei que o cara fica falando de filme, não sei o quê. Eu vou só falar uma vez, tá? Essa elite de Hollywood é cabalista. São uma alta magia negra que esses caras praticam. Esses caras conhecem sobre tudo, sabem a história da humanidade inteira. E aí, para poder passar alguns segredinhos de seitas para seitas, eles vão lá e fazem filmes, tá? Então, assim, não tem nenhum bobo ali em Hollywood, não. Os caras são extremamente inteligentes, tá? Não que sejam pessoas boas, longe disso, quero até longe dessas pessoas. Mas não são pessoas burras, tá? Então, por exemplo, essas pessoas de Hollywood já se sabiam das cidades voadoras. Você vê isso em Avatar, você vê no filme Thor, por exemplo, né? Por quê? Porque no filme Thor, dá um exemplo, tá? E também tem uma história grega que foi se difundida de forma errônea, né? Que o Monte Olímpio, ele é um monte que você sobe uma escadinha e chega no local. Não é assim, né? Inclusive, acho que Percy Jackson, não sei se é ladrão de raios, né? Pelo menos fala a verdade, né? Para você chegar no Monte Olímpio, você tem que estar lá em cima. Muitas vezes através de algum tipo de portal, Stargate, né? Então, simplesmente, no passado, na era pré-diluviana, quando se tinha tecnologia, nós não temos nada hoje, né? Simplesmente tinham cidades voadoras, né? Quando você vê os apóstolos falando sobre Babilônia Antiga, sobre estátua de Nabucodonosor, sobre simplesmente história de Nimrod, né? Os apóstolos falando, a Torre de Babel, por exemplo, quando você estava na Torre de Babel, você via as montanhas como pasto. Tem montanhas hoje de 2, 3, 4, 5 mil metros de altura. Aí como é que você... Tem até mais, né, se for olhar o Monte Everest. Mas aí você pega lá a altura de uma montanha. Vamos pegar 1.000 metros, 2.000 metros. Se você tiver 3.000 metros de altura, a montanha não vai ser como pasto para você. Para você ter a montanha como pasto, para quem já voou de avião, você está numa altura de uns 10, 12 mil pés de altura. Aí você olha para baixo e as montanhas estão como pasto. Então, simplesmente, os apóstolos falavam sobre isso no passado. Porque, simplesmente, as cidades eram voadoras. E as cidades, elas tinham um formato piramidal. Por isso, tantas pirâmides no mundo. Eram cidades voadoras. Esses semideuses moravam no céu, se construía tecnologia na Terra para se chamar essas divindades, para fazer algum tipo de ritual. Por isso que Deus mandou o dilúvio, tá? Por isso que Deus mandou o dilúvio. Você não faz ideia do que era o passado. Se tivesse uma televisão e você pudesse assistir durante 1 hora o que era o mundo no passado, antes do dilúvio, acho que você caía para trás infartado. Porque as coisas eram muito diferentes. Cidades voadoras, gigantes comendo carne humana. Não era nada agradável. Então, simplesmente, tá? Houve o dilúvio, que foi a benevolência de Deus, tá? Deus é um Deus benevolente, ele não é um Deus tirano que já cria o ser para ser condenado. Muito pelo contrário, Deus cria o ser, todos os seres para serem salvos. Mas cabe ao homem e a qualquer ser fazer a sua escolha, né? Então, simplesmente, essas pirâmides, tá? No passado, tá? Muitas delas eram feitos energéticos, né? Para captar energia, e outras delas eram simplesmente para cidades voadoras, como o Monte Olímpio. Muitos dizem Atlântida, né? Eu fiz um documentário sobre Atlântida, mas o YouTube... Infelizmente a plataforma é deles, né? Fazer o quê? Eu fiz um documentário, os caras não gostaram, talvez foi verdade demais, né? E cortaram meu documentário, né? Então, assim, muita coisa é impactante hoje para você, né? Muitas pessoas falam assim, aquele cara fumou um trem louco lá, me manda onde você comprou isso. Mas, infelizmente, as pessoas são calcificadas, né? A consciência das pessoas são calcificadas. Elas nem sabem mais o porquê que elas existem, nem sabem mais o que é a Bíblia, os conceitos da Bíblia, Atos dos Apóstolos, o que é preciso para ser salvo. Está todo mundo perdido, né? Se as pessoas fossem mais humildes, se as pessoas fossem
mais condizentes com a verdade, Cristo Jesus, o mundo não estava assim, né? Mas é sempre a arrogância do homem que transforma tudo no fracasso. Então, por exemplo, muitas pessoas veem isso aqui, inclusive em crenças, né? Sobre um cubo, né? E eles fazem referências ao cubo, que desceu um cubo do céu, transparente, e ficou negro devido ao pecado da humanidade. Inclusive tem isso no Islã, tá? Mas, na verdade, é uma história, claro, alternativa, e que eu acredito é o seguinte: isso aqui é a prisão de Lúcifer. O cubo, na verdade, ele também é representado como caixa de Pandora, tá? Porque Lúcifer, além dele ser o músico do céu, tá? Ele também é o senhor das doenças, tá? Porque, na verdade, pessoal, o adversário tem tantos nomes, que eu não quero ficar falando aqui, mas tantos nomes, que ele engana as pessoas com tantos nomes, que deve ter umas 1000 divindades aí. Tudo isso referenciado ao mesmo ser do passado, tá? Inclusive, enganou até Arão, né? Que era irmão de Moisés. Então, a prisão de Lúcifer é uma prisão atemporal, dimensional, limitante, que faz com que Lúcifer não saia dela, né? E depois ele é solto, né? Mas os teus servos trabalham na terra. Agora, o que as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem o que é Deus, nem o básico de Deus, que é simplesmente um ser perfeito. É o seguinte: nós estamos na quarta dimensão, o ser humano. Por quê? Nós temos o eixo X, Y, Z, que representa a terceira dimensão, tá? E aqui eu coloquei um cubo também para representar isso. E nós temos a quarta dimensão, que é o tempo, né? Porque sem o tempo nada existe, tudo fica parado, estático, sem vida. Então nós temos as 3 dimensões e o tempo, tá? Porém, não se é ensinado nas escolas, não se é ensinado praticamente em lugar nenhum, é que existe uma quinta dimensão etérea. Por exemplo, quando você morre, Cristo mesmo diz: aquele que perseverar até o final será salvo, aquele que crê em mim não passa da morte, mas sim para a vida. O que acontece é que existe uma quinta dimensão, existe uma dimensão etérea. Muitos conhecem como éter, muitos conhecem como partícula de Deus, muitos conhecem como antimatéria, e por aí vai. O homem vai inventando nomes, tá? Vai dando nome aos bois. Mas basicamente, essa quinta dimensão, ela fica presente em toda a dimensão. Por isso que se fala que Deus é onipresente. Por isso que se fala que é a partícula de Deus. Por isso que se fala que o éter está presente em todo o universo. Porque simplesmente a quinta dimensão é o estado espiritual das coisas. Nós temos a quarta dimensão, que é o tempo, e a quinta dimensão, o estado espiritual das coisas. Então, simplesmente, é nesse estado que eles tentam captar energia. A energia de Deus que faz tudo funcionar, né? Então, por exemplo, no passado tinham árvores energéticas, tinham pirâmides energéticas, porque simplesmente eles tentavam captar a energia de Deus. Deus foi lá e cortou o barato de todo mundo, porque o homem era sempre inclinado para o mal. No passado, o homem vivia 1000 anos. Falei sobre o ouro monoatômico, mas o YouTube cortou meu vídeo. Falei que o homem tinha o potencial para viver até mais do que 1000 anos. O homem, no passado, tinha uma altura muito maior do que 2 metros, 4 metros. O Adão primordial era 60 metros de altura, tá? E na era pré-diluviana, a metragem era de 4 a 8 metros. Então, assim, o homem tinha uma tecnologia, um QI, um coeficiente de inteligência muito absurdo. O homem conseguia levitar, flutuar, voar, conseguia fazer uma porrada de coisa. Só que muito foi dado e muito foi cobrado. Já que foi entregue tanta coisa ao ser humano, né? Muito foi cobrado, né? Muito é dado, muito é cobrado. E o ser humano sempre vergando para o mal, sempre vergando para o mal. Ser humano adorando a natureza, mas nunca adorando aquele que criou a natureza. E aí veio o dilúvio. O cabelo do ser humano no passado era um cabelo que era sensores, receptores de informação do Criador, de energia do Criador. Por isso que Sansão tinha uma força grande. Quando cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu a força, depois o cabelo voltou a crescer. Porque simplesmente existiam esses feitos antigos. Porém, depois do dilúvio cortou tudo. O cabelo virou vergonha para o homem. O cabelo e barba hoje é vergonha. Por quê? Porque está morto. O cabelo antigamente se movia, hoje está morto. Por isso que Medusa mostra o cabelo dela se movendo. O cabelo se movia no passado. Hoje o cabelo e a barba estão mortas. O cabelo da mulher, o cabelo do homem, está tudo morto. Mas no passado representava muita coisa. Então o que acontece? Essa tecnologia de pirâmide, tá? É uma tecnologia, não é nova, ela é antiga. Os homens tentam replicar esses portais através de CERNs,
através de aceleradores de partículas. Porém, difícil, é claro que podem replicar, mas dificilmente consegue fazer em escala no potencial de uma pirâmide, tá? O maior acelerador de partícula é a pirâmide. Porém, foi calcificada, foi destruída, houve alguma guerra aconteceu, tá? Que inclusive rachou o céu, por isso tem a Via Láctea, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, tá? Muita coisa aconteceu, só que essas pirâmides elas eram usadas para um propósito. Então, hoje eu quero que você entenda que existiam duas pirâmides, dois modelos de pirâmide. A pirâmide que abre portais, tá? Você conhece como Transformers, Vingadores, e existem as pirâmides que eram cidades voadoras, inclusive tem uma porrada de filme de cidade voadora por aí. Então, os modelos de cidade voadora eram modelos de pirâmides. Inclusive, a Torre de Babel, só para te explicar, ela é basicamente isso aqui, ó. Uma base grande e ela vai afunilando, afunilando, afunilando até chegar no topo, né? Só que ninguém te conta que isso aqui, apesar que poderia sim estar no céu dessa maneira, também estava da outra maneira, poderia ser exatamente o oposto, tá? Então, é importante você entender que as pirâmides eram feitos tecnológicos do passado, cidades voadoras do passado. No Brasil, na Amazônia tem pirâmide, na China tem pirâmide, no México tem pirâmide, no Paraguai, Uruguai, Estados Unidos tem pirâmide. Cidades voadoras, semideuses querendo controlar a vida do homem, tornando o mundo um inferno. E aí vem Deus e reseta tudo e dá uma chance novamente para o ser humano, tá bom? É óbvio que o vídeo de hoje é uma especulação, tá? Não se trata da verdade absoluta, longe disso. A gente está fazendo um devanneio aqui, né? Uma conversa, né? Você pode pegar sua cervejinha, seu suco, sei lá o quê, me assistindo uma rodada de amigos no churrasco, porque simplesmente é uma especulação. Eu nunca vou conseguir provar isso para vocês, a não ser no céu, não sei, né? E simplesmente a gente só tem migalhas do que se era no passado. Inclusive, no meu documentário sobre tecnologia do passado Vimanas, eu mostrei uma foto de um notebook de mais de 4.000 anos, né? Um desenho, né, esculpido em pedra de um notebook há mais de 4.000 anos, para você entender que não tem nada novo aqui, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Esse foi um devaneio, uma especulação, tá? Esse quadro você encontra no meu site, para quem quiser. Para quem quiser conhecer também o meu Telegram, tem um link aí na descrição, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.